Olá, vamos para mais uma aula de hoje. Nós iremos falar sobre radiciação. Então, vamos verificar algumas propriedades, definições, e alguns tipos de operações. Então, a radiciação, a gente tem ela assim definida. Tá? Então, vamos assumir lá um valor A que pertence ao conjunto dos reais positivos, e n, um valor que pertence aos naturais, excluindo-se o zero. Então, a gente vai chamar de raiz enésima do valor A o número B, que pertence aos reais positivos também, tal que, quando a gente faz esse B elevado a n, eu tenho como resultado o valor de A. Tá? Vamos verificar aqui na expressão como é que fica. Então, eu tenho lá a raiz, o índice aqui n de A, vai ser igual a B, C e somente C, o B elevado a esse índice da raiz, o B elevado a n, for igual a A. Okay? Então, a gente denomina aqui esses parâmetros da raiz como sendo lá, o n a gente fala que é o índice da minha raiz, e o A é o radicando. Okay? E aqui o símbolo da raiz. Tá? Então, o n é o índice e o A é o radicando. Num caso particular, a gente pode assumir que B pertence a qualquer valor real, quando o meu n é um valor ímpar. Então, essa raiz, esse B aqui, ele vai assumir, ele pode ser qualquer valor real. O A também, quando o n for uma condição ímpar. Então, aqui qualquer valor não precisa ser necessariamente apenas os positivos, como a gente viu no caso anterior. Aqui pode sumir tanto A quanto B, qualquer valor real. Tá? Legal, vamos verificar alguns exemplos então. Então lá, o primeiro exemplo, a raiz quarta de 16 é igual a 2. Visualizar melhor isso. O lápis aqui, legal. Então a gente vai fazer lá, a raiz quarta de 16 é igual a 2. Por quê que isso acontece? Se a gente fazer a verificação, se eu fizer 2 elevado à quarta, isso vai ser igual a 16. Okay? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. A gente consegue verificar, então, aquela relação da definição. Também um outro exemplo, eu tenho lá a raiz cúbica de menos 27 igual a menos 3. Por quê? Se a gente fizer lá o menos 3 elevado ao índice da raiz elevado a 3, isso vai ser igual a menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que vai resultar em menos 27. Menos com menos mais, vezes menos menos, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Resulta aqui que a gente consegue verificar pela própria definição. Okay? Então, aqui é importante observar nesse exemplo B, a gente tem uma raiz de índice ímpar. Tá? Então, o valor do radicando pode assumir qualquer valor real. Não precisa ser necessariamente só positivo, como é o caso quando a gente fala de raízes de índice par. Na sequência, vamos verificar algumas propriedades da radiciação. Tá? Então, falando das propriedades, nós vamos assumir algumas questões aqui. Primeiro, A e B, vamos assumir como sendo números reais, N e P, números naturais não nulos. Então, são sempre verdadeiras as seguintes propriedades. A primeira, você tem lá a raiz de índice n de A vezes a raiz de índice n de B. Isso é igual a uma raiz de n da multiplicação dos radicandos, de A vezes B. Okay? Observem que nós estamos falando da propriedade, então vale essa igualdade. Então, é comum, às vezes, em algumas operações, nós, vamos dizer assim, voltar à propriedade. Então, se eu tenho lá a multiplicação aqui, dois fatores, eu posso escrever nessa forma aqui, separar em duas raízes, vamos dizer assim. Okay? A divisão também é a mesma ideia, então tenho lá a raiz de índice n de A dividido pela raiz de índice n de B. Eu posso colocar toda a fração sobre a mesma raiz de mesmo índice, assumindo aqui que o B é um valor diferente de zero, então nessa divisão A sobre B. E uma outra propriedade, se eu tenho lá a raiz de índice n de A, tudo isso elevado a um expoente m, eu posso simplesmente pegar esse expoente m aqui e elevar ao radicando. Tá? Então, A elevado a m fica dentro dessa raiz de índice n. Okay?
Em particular, né, nós podemos verificar a potência de expoente racional, né? Então, vamos dizer que eu tenho um número real positivo e mn números naturais, né, tal que o n é um valor diferente de zero. Então, eu posso assumir a seguinte propriedade aqui. Ó. O a elevado a esse expoente fracionário aqui, m sobre n, é a mesma coisa que a raiz de índice n de a elevado a m. Então, olha lá. O numerador da minha fração é o expoente do radicando e o denominador da minha fração é o índice da minha raiz. Então, a gente pode fazer essa notação também. Né? Uma vez feita essa notação, né, todas aquelas propriedades que nós falamos sobre potências de expoentes inteiros também são válidas para esses expoentes racionais, né? Ou esses expoentes aqui escritos da forma fracionária. Também a gente pode assumir como válidas aquelas propriedades. Ok? Bom, na sequência a gente tem uma outra questão que aparece quando a gente fala de radiciação, que é a racionalização de denominadores. Né? Então, dois casos a verificar. Na primeira situação, nós temos aqui na divisão, eu tenho no denominador uma raiz, né, de índice n, um radicando elevado a um valor p qualquer. Quando eu quero racionalizar dessa forma, basta eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor, né, pela mesma raiz de índice n, porém aqui só, né, dentro do meu radicando aqui, eu vou diminuir, né, o valor do índice do valor do expoente que está elevado esse radicando. Né? Vamos ver um exemplo numérico, né, entendendo melhor essa questão. Então, por exemplo, eu tenho lá 1 sobre raiz de 3. Eu vou racionalizar. Né? Então, eu vou multiplicar numerador e denominador pela raiz de 3. Observem que, propriedade de fração, quando eu multiplico tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor, eu não altero a fração. Tá? Então, é perfeitamente válido fazer esse tipo de operação. Fazendo lá a multiplicação, numerador vezes numerador, 1 vezes raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3, vai ficar raiz de 3 ao quadrado, que fica igual a 9. Okay? Um outro exemplo, se eu tiver lá então 5, a raiz cúbica de 2. Né? Então, como é que eu vou racionalizar? Então, eu vou pegar lá, vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela raiz cúbica de 2 ao quadrado. Tá? Sempre aqui um valor a menos do meu índice ali. Então, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Quando eu fizer essa multiplicação aqui, ali no numerador vai permanecer 5 raiz cúbica de 4, no caso, né, 2 ao quadrado. E aqui raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado. A multiplicação de raízes de mesmo índice, lembra, eu vou manter a raiz de mesmo índice, vai ficar raiz 3. Vamos deixar a caneta. Então, aqui, ó. Deixa eu só detalhar essa operação aqui. Então, vai ficar ali, ó, a raiz cúbica de 2 vezes 2 ao quadrado, tá? Que seria a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 ao cubo. E a raiz cúbica de 2 ao cubo é igual a 2, né? Que a gente traz aqui. Beleza? Então, esse é um caso, primeiro caso de racionalização de denominadores. Né? A gente só tem a raiz ali no denominador, que não está envolvido nem numa soma, nem numa subtração. No segundo caso, o que vai acontecer? No denominador, a gente tem uma soma ou subtração de valores. O que vai acontecer? Né? Eu tenho, no caso, n, raiz de a mais raiz de b. Eu vou multiplicar, então, a estratégia que eu vou usar aqui, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela expressão conjugada do denominador, né? Ou seja, eu vou alterar só o sinal aqui, ó, do termo do meio. Então, eu vou multiplicar lá por raiz de a menos raiz de b e multiplicar também o denominador por raiz de a menos raiz de b. Tá? Então, lá no numerador vai ficar a multiplicação. Quando eu faço essa multiplicação aqui no denominador, a raiz de a mais raiz de b vezes a raiz de a menos a raiz de b, vai sobrar por fim só o a menos b, né? Fazendo a distributiva aqui entre os termos. Vamos ver um exemplo numérico, como é que funciona? Então, eu tenho lá 5 dividido por raiz de 3 menos raiz de 2. Né? Eu quero racionalizar essa fração aqui. Então, vou multiplicar lá o numerador por raiz de 3 mais raiz de 2 e o denominador também por raiz de 3 mais raiz de 2. Tá? Melhor o que está acontecendo aqui nesse denominador aqui, ó, eu vou detalhar essa parte aqui. Né? Então, eu tenho lá
a raiz de 3 menos a raiz de 2 vezes a raiz de 3 mais a raiz de 2. Ok? Então aqui a gente faz a distributiva, né? Vai fazer lá a raiz de 3 vezes a raiz de 3, a raiz de 3 vezes a raiz de 2, né? Então eu vou ficar lá com raiz de 3 ao quadrado, né? Quando eu faço a raiz de 3 vezes a raiz de 3. A raiz de 3 vezes a raiz de 2 vai ficar mais raiz de 3 vezes raiz de 2. Depois eu vou fazer lá menos raiz de 2 vezes raiz de 3, então vai ficar menos raiz de 2 vezes raiz de 3. E por fim é menos raiz de 2 vezes mais raiz de 2, que vai ficar menos raiz de 2 ao quadrado. Ok? Então a raiz de 3 ao quadrado eu posso simplificar, vai sobrar 3. Raiz de 3 vezes raiz de 2 positivo, menos raiz de 3 vezes raiz de 2 negativo vai zerar, né? Os termos são iguais. E lá menos a raiz de 2 ao quadrado, também vou simplificar, vai sobrar só o 2. E por fim, 3 menos 2 igual a 1, que é o resultado que aparece aqui. Legal? Então esse é o segundo caso quando a gente faz a racionalização pelo denominador, né? Lembrando a propriedade da fração, sempre que eu multiplico numerador e denominador pelo mesmo valor, a fração ela não se altera. Legal? E agora, quando a gente fala sobre a redução de radicais, né? Então, assim, eu só posso reduzir radicais de mesmo índice e mesmo radicando, né? Então, vamos traduzir aqui o que a gente está falando. Então, vamos dizer que eu tenho o seguinte exemplo lá. Tenho 4 raiz de 2 mais 3, né, menos 2 raiz de 2. Então, aqui, ó, todas as raízes aqui, ó, mesmo índice, par, e os radicandos também são iguais, 2. Então, eu posso juntar tudo isso, né? Então, eu posso, né, no caso, fazer a operação, somar, subtrair, né, 4 mais 3, 7, menos 2, 5, raiz de 2. É aquela máxima, assim, eu só posso somar laranja com laranja e limão com limão, né? Então, se eu tivesse uma raiz com índice ou com radicando diferente, eu não poderia juntar. Ok? Então, bem simples essa ideia aqui. E quando esse meu radicando ele for um valor diferente, né? Vamos supor que eu estou numa operação e quero juntar ele, eu posso decompor ele em fatores primos, né? Para assim achar talvez um radicando que seja comum na expressão. Legal? É isso aí. Bons estudos.